Ela colocou BIRAD 2, né? Nossa, que barulho. Ela botou BIRAD 2, né? Ah, tá. Você hoje saindo de Ipanema, você passa visita? Tem muitos, não? Por quê? Gente, não tá lembrando disso, não. Não, eu esqueci. Não, mas a gente... Para de gritar. Fala baixo, tá muito bom. Você acha que... Ué, vamos vir aqui mais tarde, então. Que 8 horas? Eu acho que a gente devia ir hoje mais tarde. Mesmo que seja tarde. Mesmo que seja 9 horas. Quais lugares que tem que ir? Mas é só o Coquetel? É só um? Só o hospital? Pena que não temos o Rafael, né? Porque o Rafael quebrar o lugar, né? Do Coquetel. Sim, mas às vezes a pessoa tá ali dentro não custa, né? É porque eles não fazem isso, né? Eles não ajudam. Vê se você consegue finalizar Ipanema rápido, né? Que aí não fica tão tarde. E aí eu te espero, qualquer coisa eu pego um táxi. Tá. Vou ligar para ela. Vai dizer que você ligou só de noite.
Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos começar, então. Nós vamos hoje falar mais sobre aquele caso clínico que foi apresentado anteriormente. Nós já conversamos ali sobre cirrose hepática, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva, choque, e hoje nós vamos extrair alguns outros assuntos ali para a gente continuar vendo ali os vários problemas médicos relacionados àquele caso clínico, que é o que nós vamos fazer hoje. Tá? Então, tem uma série de assuntos que serão pensados ali do caso clínico, serão apresentados em relação à abordagem, o que a gente faz, qual a conduta, e, no final, a gente esclarece as dúvidas de vocês. Tá ok? Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa começar. Só um minutinho. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui, para não ficar ali na tela. Vocês estão vendo o slide? Só por favor.
Sim, professor. Então tá, vamos começar. Obrigado, então. Olha só, esse caso clínico eu já li ele todo para vocês na outra aula, né? É um paciente que tem uma sequela de AVE isquêmico, é um paciente diabético, hipertenso, e a filha leva para o hospital, tem lá o exame físico também, eu já mostrei isso tudo para vocês. O que nós vamos fazer hoje? Nós temos ali uma série de problemas relacionados ao caso clínico, nós já conversamos sobre alguns anteriormente, né, que eu já falei também, que é a cirrose hepática, a hemorragia digestiva e o choque, e hoje nós vamos pensar outros assuntos que estão listados ali para que a gente possa apresentar. Bom, eu coloquei ali como título: algumas questões merecem atitudes imediatas no atendimento, quer dizer, trazendo ali o contexto, né, da conduta quando a gente está diante de uma situação que precisa ser resolvida ali no setor de emergência, né? Então, ali, a filha refere que encontrou o pai desacordado em casa, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia, né? Paciente letárgico, confuso. Com essa descrição feita pela filha, digamos assim, é possível, né, que esse paciente tenha feito um episódio de crise convulsiva, né? E o que a gente faz com o paciente que tem crise convulsiva, que a gente atende no setor de emergência, né? Nós vamos ali, abordagem no pronto-socorro. O que eu faço com esse paciente, né? Primeiro, o que é a crise convulsiva, que a gente tem uma definição, é quando há uma atividade elétrica anormal no sistema nervoso central, né? E essa atividade produz uma alteração ou perda de consciência, quer dizer, o doente tem lá a alteração do nível de consciência, e as contrações musculares involuntárias, são os espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Não é difícil reconhecer, né? Vocês aí, durante a vida de vocês, talvez já tenham visto alguma pessoa ter crise convulsiva, vocês vão também participar da vida do hospital, passar pelo setor de emergência, então vão ver pacientes com crise convulsiva, né? O que nós fazemos muitas vezes, né, assim que atendemos esses pacientes, uma pergunta: será que é crise convulsiva mesmo? A gente tem ali uma série de possibilidades que poderiam ser colocadas, né, como levando à alteração do nível de consciência e contrações musculares, né? Dentre essas que estão colocadas ali, talvez aqui a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade para reconhecer, é a crise ansiosa aguda. Algumas vezes nós atendemos pacientes, né, que estão lá com crise ansiosa aguda e com uma série de contrações musculares, e você chama a pessoa não interage, quer dizer, algumas vezes a gente fica na dúvida se se trata exatamente de crise convulsiva ou não. Na maioria das vezes, a gente não tem dificuldade de fazer esse diagnóstico de crise convulsiva. Eu tenho alteração do sensório e eu tenho as contrações musculares tônico-clônicas. O atendimento inicial no pronto-socorro, o que eu vou fazer com esse paciente que eu atendo ali no pronto-socorro, né? Eu tenho que tomar providências, né? Essas providências estão relacionadas à sequência, né, que vocês também certamente já tomaram conhecimento, de abertura das vias aéreas, se o doente está ventilando, se tem circulação, o famoso ABC, né? E também eu preciso colocar esse doente, muitas vezes existe o risco de mordedura de língua, vômitos também, e esse conteúdo pode ser aspirado e o doente piorar o quadro clínico por conta da broncoaspiração. Então, numa posição também, como está colocada aí no slide, onde o risco de broncoaspiração ele é minimizado, né? Eu preciso de um acesso venoso, preciso monitorizar esses doentes. Algumas vezes, por conta das crises convulsivas repetidas, o paciente também compromete a troca gasosa, né? Então a suplementação de oxigênio, e um acesso venoso que é colocado para a administração de drogas, que é o que a gente já vai ver, através de um acesso venoso periférico, a colocação de um gel. Então, recebeu o doente, reconheceu o problema, um acesso venoso, monitorização, suplementação de oxigênio, colocar numa posição onde
o risco de broncoaspiração seja minimizado. Logo a seguir, né, ou paralelamente a essas atitudes, nós vamos administrar drogas que possam abortar a crise convulsiva, né? E aí a gente tem duas drogas muito importantes, né? Um benzodiazepínico e a fenitoína. Uma dessas drogas, que é o benzodiazepínico, o diazepam, tem um papel muito importante de terminar a crise convulsiva, abortar a crise convulsiva, né? Isso é muito importante. E a fenitoína também é uma convulsivante que a gente vai administrar quando existe a continuidade da crise convulsiva, ou mesmo sem ter a continuidade da crise convulsiva, quer dizer, a repetição da crise convulsiva, para impedir que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Então, vou repetir. Eu vou usar uma droga para abortar imediatamente a crise convulsiva, que é o diazepam, feito na veia do paciente, e vou logo a seguir administrar uma droga para impedir que esse paciente tenha novos episódios de crise convulsiva, visto que, se ele está tendo uma crise convulsiva, nada impede que mais adiante ele faça outro episódio de crise convulsiva. Então, está aqui, no tempo zero, a administração imediata de benzodiazepínico, né, que é o diazepam, como eu já falei. Não precisam guardar a dose, isso é só para que vocês também tenham conhecimento, né? Isso é feito venoso, né? É feito venoso, e a intenção é que paremos a crise convulsiva, abortemos a crise convulsiva. Logo a seguir, nos minutos, né, digamos que a crise convulsiva cedeu e o paciente melhorou, o sensório voltou a despertar. Algumas vezes ele fica lá num estado que a gente chama de pós-comicial, quer dizer, ele está atendendo ou interagindo ainda um pouco, né, diferente do normal, mas você já viu que cedeu a crise convulsiva e o paciente está acordando. Então, nesses próximos 5 a 10 minutos, nós vamos administrar a segunda droga com a intenção de impedir novos episódios de crise convulsiva. Essa droga é a fenitoína. Então, essa fenitoína, eu faço a droga intravenosa também, tem uma dose de ataque que é feita, né, como está colocado ali, e depois a dose de manutenção é 100 miligramas de 8 em 8 horas, que pode, inclusive, ser feita oral. Então, eu tenho duas drogas que eu vou utilizar no atendimento do pronto-socorro para abordar a crise convulsiva. Uma para abortar imediatamente, que é o diazepam, e outra droga feita a seguir para impedir novos episódios de crise convulsiva, que é a fenitoína, né? Naquele paciente que a gente acabou de ler ali, o caso clínico, né, na aula anterior, a gente leu por completo, se a gente olhar ali o que está descrito, tanto na história, no exame físico, né, os problemas médicos que o paciente apresenta, existem várias possibilidades que poderiam levar o paciente a apresentar uma crise convulsiva, né? Desde arritmia cardíaca, hipoglicemia, crise hipertensiva, como está listado ali, acidente vascular encefálico antigo, um novo acidente vascular encefálico, a gente falou também lá na outra aula de encefalopatia hepática, tem várias possibilidades, né? E que exames são necessários após tratar a crise convulsiva desse paciente? Quer dizer, como é que a gente aborda um paciente que eu atendi com crise convulsiva? E qual é o que levou ele a ter crise convulsiva, quer dizer, tem aquelas possibilidades anteriores, algumas vezes isso passa por um exame de imagem, né, para afastar causas estruturais que poderiam estar causando a crise convulsiva, a realização também de um exame especializado, que é o eletroencefalograma, também é importante, muitas vezes esse exame não é feito imediatamente ali no atendimento, é feito a posteriori, né, e acesso ao neurologista, porque nós vamos atender esse paciente, vamos tratar a crise convulsiva e o que eu faço logo a seguir, né? Esse paciente ele deve ter acesso a um especialista, né? Qual especialista que toma conta dos casos de pacientes epiléticos que fazem crise convulsiva? É o colega da neurologia. Então, eu vou atender, vou resolver aquela questão ali no pronto-socorro e vou logo a seguir encaminhar o paciente para que ele possa ser visto por um colega da especialidade, né, afeita, que é o neurologista. Muito bem. Outro problema que merece atitude imediata no atendimento, que também está colocado ali no caso clínico, né? O paciente, a filha refere que o paciente desacordado, e tem lá um paciente hipertenso, né, que faz uso de captopril e hidroclorotiazida.
paciente letárgico, confuso, quer dizer, nada impede que esse paciente também possa ter feito, nesse quadro que é descrito, um quadro de crise hipertensiva, encefalopatia hipertensiva. Quer dizer, o que eu faço com o paciente diante de uma crise hipertensiva, né? Aqui nós temos a conceituação, né, da hipertensão arterial, condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos, uma sistólica igual ou maior a 140 e uma diastólica igual ou igual ou maior a 90 milímetros de mercúrio, e frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de algum alvo, quer dizer, está falando da hipertensão arterial, sendo agravada por outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade, intolerância à glicose, diabetes, mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica fatal e não fatal. Veja, então a hipertensão arterial é uma doença bastante prevalente na população, no nosso caso clínico também, e por momentos, né, principalmente no doente que não toma medicação de forma adequada, não comparece para controle ambulatorial pelo médico, o quadro pode se agravar, os níveis tensionais podem se elevar e o paciente apresentar esse quadro de crise convulsiva, né, que está dentro de uma emergência hipertensiva, né? A crise hipertensiva está dentro de uma emergência hipertensiva, onde ocorre risco eminente de vida e de rápida e progressiva deterioração do órgão-alvo. Eu tenho lá uma situação que eu preciso resolver com rapidez. Requer redução da pressão arterial em questão de minutos a poucas horas, habitualmente por drogas parenteral. Está dizendo o seguinte, para eu resolver essa questão, normalmente eu vou precisar de utilizar drogas intravenosas, por via parenteral. E esses doentes também, eles devem ser internados em locais onde existe uma equipe disponível, que o paciente possa ser monitorado o tempo todo, e esse ambiente é um ambiente de unidade fechada, é um ambiente de UTI. O que nós vamos, então, diante de uma emergência hipertensiva, né, de uma crise hipertensiva, o que a gente vai fazer? Eu quero diminuir os níveis tensionais. Então, também trabalhamos de uma maneira racional. A gente reduz a pressão arterial, eu posso reduzir a pressão arterial média, né? Eu tenho a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica. O que é a pressão arterial média? É a pressão arterial diastólica mais 1/3 da diferença entre a sistólica e a diastólica. Isso é o que a gente chama de PAM. Em não mais de 25% dos níveis iniciais em um período de minutos a 2 horas e depois até esse nível de 160 por 100 milímetros de Hg entre 2 a 6 horas. Quer dizer, eu vou agir para que haja diminuição dos níveis tensionais, com cuidado para que não haja o que a gente chama de tratamento exagerado ou supertratamento, onde eu tenho a hipotensão e isso pode levar, com o uso das drogas, né, que são drogas potentes, a gente já vai ver isso, a hipoperfusão cerebral ou coronariana, por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Por isso que o paciente tem que ficar num local onde ele seja monitorado, a pressão arterial seja vista com frequência, com um intervalo de tempo pequeno, exatamente para a gente poder decidir as drogas que estão sendo utilizadas, a dose das drogas que estão sendo utilizadas. Em relação à escolha das drogas que vão ser utilizadas, isso acaba recaindo, eu já falei sobre o uso de drogas parenterais, que são os vasodilatadores. A primeira escolha recai sobre uma droga que é um vasodilatador arterial e venoso, que a gente usa por infusão contínua, né, venosa, por via parenteral, que é o nitroprusiato de sódio. O nome comercial é Unipride. Então, a gente administra por infusão contínua, numa bomba infusora, essa droga, e com isso eu tenho a ação terapêutica, a diminuição dos níveis tensionais. Uma outra droga que a gente pode também utilizar, né, como uma segunda escolha, é um vasodilatador que ocorre, que age preferencialmente em território venoso, que é a nitroglicerina, também feita por via parenteral através de uma bomba infusora. Eu não vou cobrar de vocês a dose, mas o que nós fazemos, vocês precisam saber que são drogas que nós utilizamos nas emergências hipertensivas. Mais uma questão a ser colocada
como atitude imediata no atendimento. Quer dizer, a gente já falou de duas, crise convulsiva e falamos de crise hipertensiva. Vamos lá, mais uma. Está ali também, ó. Sonolência e convulsão mental iniciada a 1 hora, houve mordedura de língua. Quer dizer, esse quadro clínico, que até já comentei anteriormente, talvez pudessem representar a possibilidade de uma doença cerebrovascular, até que o paciente já tenha esse quadro previamente, né? Então, a dúvida, será que esse paciente fez um novo acidente vascular encefálico ou ele fez o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que a gente usa a sigla de TIA, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente precisa que o paciente seja submetido a um exame de imagem, uma tomografia de crânio. Essa tomografia é muito importante, que vai nos dar informações a respeito do comprometimento ali do sistema nervoso central, da possibilidade ou não de um acidente vascular encefálico, né? Ou um ataque isquêmico transitório. Como é que a gente faz o diagnóstico desse quadro que a gente chama de ataque isquêmico transitório? Muitas vezes o paciente se apresenta para atendimento na emergência com um quadro neurológico, que está colocado ali como déficit neurológico focal, que no intervalo de tempo de até 24 horas regride por completo. Quer dizer, aquele doente que chega para você dizendo, olha, doutor, eu estou me sentindo mal, eu estou com diminuição de força do meu lado esquerdo, meu braço esquerdo, minha perna, mas agora já estou melhor, a força já está voltando. Quer dizer, quando você ouve essa história, talvez você esteja diante de um quadro que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Uma particularidade do ataque isquêmico transitório é que, quando a gente faz a imagem, a tomografia, essa tomografia ela se revela como normal, quer dizer, eu não encontro lá na tomografia a imagem de infarto cerebral. Então, a tomografia pode ser normal. Se eu tivesse um infarto propriamente dito, quer dizer, um acidente vascular encefálico isquêmico propriamente dito, eu teria lá na tomografia a imagem de infarto cerebral, né? Normalmente, esse ataque isquêmico transitório representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminha para um AVE isquêmico que se completa mais adiante. Quer dizer, o paciente está tendo aquele quadro neurológico que regrediu, mas significa que mais adiante ele pode fazer o AVE isquêmico com área comprometida na tomografia, quer dizer, ele completa o quadro mais adiante. Então, toda vez que eu estou diante de um paciente que fez ataque isquêmico transitório, eu preciso perguntar, eu preciso esclarecer por que ele está fazendo esse quadro, né? Por que o paciente fez o episódio de ataque isquêmico transitório. Então, tem algumas possibilidades, né? Uma dessas possibilidades está colocada ali, né? O doente pode ter, por exemplo, placas em carótidas causando estenose severa, né? Por doença aterosclerótica. Quando nós examinamos nossos pacientes, né? E isso é obrigação nossa como médico, nós vamos fazer o exame físico completo e isso faz parte ao escutar ali o pescoço, né? Colocar o estetoscópio ali onde temos as carótidas e muitas vezes nós vamos ouvir sopro, né? Quando eu escuto um sopro carotídeo, isso significa que existe a possibilidade desse paciente ter placa aterosclerótica em território de carótida, causando estenose de carótida. Então, o meu doente, se eu encontro essa normalidade no exame físico e ele fez lá um ataque isquêmico transitório, aquele quadro que regrediu, eu tenho que imediatamente pensar na possibilidade de obstrução carotídea por placa aterosclerótica. Então, aqui, apenas para ilustrar, né, nós temos a artéria, a doença aterosclerótica, que evolui com o tempo, progride com o tempo, o grau de obstrução progride, isso está relacionado à dislipidemia. Algumas vezes essas placas elas se rompem, tem ruptura de placa, tem a formação de um coágulo, a obstrução, e o paciente acaba completando lá o AVE isquêmico, como eu acabei de comentar. Aqui, ele tem obstrução, essa obstrução progride, a placa se torna uma obstrução severa, tem a ruptura de placa, tem a formação do coágulo, eu tenho a obstrução completa e o doente caminhou para um extenso infarto cerebral. Então, vejam só, obstrução carotídea, sequência, ataque isquêmico transitório, sequência,
completou um AVE isquêmico com um grande infarto cerebral. Na verdade, a gente não quer que isso ocorra, né? Eu preciso investigar, quando eu tenho lá o meu exame físico com sopro carotídeo, o que eu preciso fazer? E aí lançamos mão de exames de imagem, né? Que vão nos dar informação a respeito dessa obstrução carotídea. Podemos usar alguns exames de imagem que estão colocados ali. No canto superior esquerdo, eu tenho um duplex scan, onde a gente tem informação tanto do grau de obstrução quanto do fluxo, né, pela ultrassonografia e o Doppler. Ali, logo ao lado, eu tenho uma angiotomografia, mostrando uma obstrução também carotídea. Ao lado, eu tenho uma angiorressonância, mostrando obstrução carotídea também. E ao lado à direita aqui, eu tenho uma arteriografia cerebral, mostrando a obstrução carotídea também. Então, vejam, o exame não invasivo que eu posso investigar uma obstrução carotídea é o duplex scan, é a ultrassonografia com Doppler, né? Eu posso, mais adiante, fazer tomografia com contraste, angiorressonância, e chegar até, se for o caso, a arteriografia, para investigar o doente. Mas eu não devo deixar de fazer essa investigação, porque se eu encontro uma obstrução severa, providências devem ser tomadas antes do paciente completar o AVE isquêmico. Então, como é que eu vou tratar esse paciente, né? Se ele tem uma obstrução que não é severa, isso vai recair sobre tratamento clínico, né? Controle ali dos fatores de risco, que eu já vou falar, controle da hipertensão arterial, né? Esse doente deve ter níveis tensionais, frequentemente são doentes hipertensos, então a gente deve controlar os níveis tensionais, né? Acabei de falar de crise hipertensiva, então vocês imaginem um doente que tem uma placa, uma obstrução carotídea com comprometimento severo, uma obstrução significativa, 75%, 80%, e é um doente hipertenso que não controla adequadamente os níveis tensionais, tem hipertensão arterial de difícil controle, não toma as medicações de forma correta, ou seja, é um somatório de risco para fazer o evento cerebrovascular. Além do tratamento clínico, nós devemos também, nessas obstruções carotídeas, referenciar o doente para o colega da especialidade. Qual é o colega da especialidade? É o que faz cirurgia vascular. Então, quem faz cirurgia vascular vai avaliar o doente e vai ver o que precisa ser feito, né? Se tem indicação ou não, dependendo do grau da obstrução, em relação à obstrução carotídea. Pode ser que seja necessária uma cirurgia, por exemplo, uma endarterectomia, ou, ao invés da cirurgia, a colocação de um stent, né? De um dispositivo ali para tratar aquela obstrução carotídea e melhorar o fluxo carotídeo para impedir, na verdade, que esse doente faça mais adiante um AVE isquêmico extenso. Uma outra possibilidade que também está presente no nosso doente, né, é a origem cardiogênica, o embolismo cardíaco causando esse acidente vascular encefálico isquêmico, ao invés de trombótico, como a placa carotídea que eu acabei de comentar, embólico por conta da arritmia cardíaca. E o nosso doente tem a fibrilação atrial, né? Essa fibrilação atrial é importante. Vejam que está descrito ali na história e também no exame físico. É um ritmo cardíaco irregular, que é bastante comum em pacientes idosos, que é a fibrilação atrial. O que eu faço com a fibrilação atrial? Então, a gente tem ali as arritmias cardíacas, né, bradiarritmias, taquiarritmias, a fibrilação atrial está colocada dentro das taquiarritmias, o sítio anatômico é supraventricular, né? Ela pode ocorrer de maneira aguda, a gente tem uma fibrilação atrial aguda, ou pode se manter, né, por um tempo longo, indeterminado, que é o caso do nosso paciente, que é uma fibrilação atrial crônica, né? Quando a gente se refere à fibrilação atrial, muitas vezes a gente se refere como aguda ou crônica. O que eu vou fazer? O exame clínico, quando ao escutar o paciente, eu vou detectar a presença de arritmia, a presença de um pulso de amplitude irregular e também vou lançar mão de exames para fazer o diagnóstico. E o exame para fazer diagnóstico da fibrilação atrial, bastante simples, é o eletrocardiograma, aonde a gente não vai reconhecer aquele padrão normal, né, da onda P precedendo o QRS, a gente vai ter uma atividade anárquica ali a nível atrial, com aquele serrilhado, né? E um intervalo entre
os complexos QRS também são variáveis, né? Isso é característico da fibrilação atrial, uma atividade atrial anárquica, não temos a onda P e o intervalo RR, que na verdade é o intervalo entre os complexos QRS, irregular também. Isso é fácil de reconhecer quando a gente faz o eletrocardiograma. Já falei para vocês, a fibrilação atrial aguda ou crônica, a fibrilação atrial aguda muitas vezes passa pela decisão de reversão dessa arritmia, e aí nós lançamos mão de drogas que possam fazer essa cardioversão química, né, que é a droga de escolha é a amiodarona, que é utilizada para restabelecer ou retornar ao ritmo sinusal. Em situações de emergência, algumas vezes também podemos lançar mão da cardioversão elétrica, né, como opção, mas eu estou falando aqui para vocês do uso da droga da cardioversão química. E na fibrilação atrial crônica, o doente, que é o nosso caso, não existe mais a intenção de reverter para ritmo sinusal. Normalmente a gente controla a frequência com drogas e agimos também tentando prevenção de complicações com a fibrilação atrial, né? Então, dentre essas complicações da fibrilação atrial, existe a possibilidade desses trombos que se formam nos átrios por conta dessa atividade anárquica, né? Esses trombos eles se desprenderem dali e alcançarem a circulação central, né, através das artérias, e você ter o que a gente chama de acidente vascular encefálico isquêmico de origem embólica, por conta da fibrilação atrial. Existe está bem documentado esse risco de acidente vascular encefálico em quem tem fibrilação atrial, né? E a conduta nesses casos, em pacientes que têm fibrilação atrial, o uso para prevenção da possibilidade de acidente vascular encefálico isquêmico embólico, o doente usar anticoagulantes, né? A droga que é mais utilizada como anticoagulantes é o cumarínico, é o warfarin. Então, o paciente usa o Marevan, né? E, como tem fibrilação atrial, faz uso do anticoagulante e, dessa forma, ele tem uma chance menor de fazer esse evento central. Só para lembrar a vocês também, aqui é uma via da coagulação. A gente tem a via intrínseca, que a gente avalia pelo tempo de tromboplastina parcial, e a via extrínseca, que a gente avalia como tempo de protrombina, ou INR. O que o Marevan faz? O que o warfarin faz? O que o cumarínico faz? Ele impede a síntese dos fatores que geram a protrombina. Então, isso a nível hepático, né? Ela inibe a formação a nível hepático dos precursores da protrombina. Então, quando a gente usa o Marevan, a gente acompanha o efeito da droga através do INR, através do tempo de protrombina. Então, todo doente que usa anticoagulante com esse objetivo precisa se monitorar o laboratório através do INR, e o objetivo é diminuir a chance desse paciente fazer acidente vascular encefálico isquêmico de origem embólica. Então, o nosso paciente, quando a gente está diante ali dessa possibilidade, a gente está pensando em se o paciente tem FA, eu estou agindo para que ele não tenha um evento central. Eu estou tentando prevenir essa ocorrência. Se o paciente já fez um evento, que é o nosso caso, né, o doente já tem uma sequela de AVE, a gente se refere como prevenção secundária, quer dizer, o doente tem lá, já ocorreu um evento, existem problemas que precisam ser tratados para que ele não tenha novos eventos ou agrave a sua situação clínica. Então, vejam só, no nosso paciente a gente tem uma série de fatores de risco e uma série de medidas que podem ser tomadas ali para prevenção de eventos secundários. Quer dizer, se o doente hipertenso, vai controlar os níveis tensionais, né? Se o doente não é o nosso paciente ali, mas se ele teve uma síndrome coronariana aguda, ele vai usar também drogas para controlar a dislipidemia, né? Se ele tem a dislipidemia, também vai usar ali as estatinas. Se tem a fibrilação atrial, já comentei a respeito da anticoagulação. Se é um doente diabético, né, ele tem que controlar a sua glicemia. Se ele tem a estenose carótida, como eu já comentei também de maneira significativa, talvez ele tenha indicação de fazer a endarterectomia
ou a colocação de um stent, né? Angioplastia com um stent. Se ele é considerado uma população de alto risco para doença vascular, para evento cerebrovascular, vai usar drogas que inibem a adesividade plaquetária, como a aspirina. Muito bem. Agora vamos nos transportar para a seguinte situação. Você está no plantão da emergência e está atendendo um paciente com AVE isquêmico, né? Eu tenho ali acidente vascular encefálico, que pode ser hemorrágico ou isquêmico. A conduta difere. Eu vou atender o doente, vou fazer uma tomografia e tem sangramento intraparenquimatoso. Então, o que aconteceu com esse doente? Era um paciente hipertenso, que fez um evento central, ele está lá hemiplégico, afásico, eu fiz a tomografia, encontrei hemorragia intraparenquimatosa. O que aconteceu com esse doente? Fez um acidente vascular encefálico hemorrágico. Eu posso ter o doente hipertenso, ou que tem uma estenose de carótida, ou que tem a fibrilação atrial. Eu estou atendendo também com déficit neurológico focal, fiz a tomografia de crânio e estou encontrando uma área de infarto cerebral. Então, o que aconteceu com esse paciente? Acidente vascular encefálico isquêmico. Como que eu abordo esse paciente? É isso que a gente vai ver agora, né? Nós temos informações aí das últimas décadas que mudaram a conduta quando a gente está diante de um AVE isquêmico. Então, aqui eu tenho lá a patogênese do AVE isquêmico. Vejam só, num primeiro momento, eu tenho uma área que está sinalizada ali como núcleo, core, onde eu tenho a área de infarto, que é uma área relativamente pequena, logo depois do evento. Ao lado disso, eu tenho uma área onde existe a isquemia, que a gente chama de penumbra. Eu tenho uma área de diminuição do fluxo de sangue, que se chama de oligoemia, e ainda ao lado, em torno disso, eu tenho ainda o fluxo autorregulado de sangue. Então, esse é o primeiro momento do AVE isquêmico. Vejam que a área onde ocorreu a necrose é uma área pequena. Ao longo das horas, o que acontece? Essa área de necrose ela se amplia. A área de penumbra também se amplia, a área de oligoemia ela permanece. Então, o que aconteceu ao longo das horas? Houve uma extensão desse infarto cerebral. Essa área de necrose, essa área mais comprometida, ao longo das horas, ela se ampliou. Eu tenho a oclusão arterial, um pequeno núcleo de necrose que, ao longo das horas, se ampliou. A pergunta que deve ser feita é o seguinte: será que eu consigo interferir nisso, do ponto de vista terapêutico? Né? Aqui eu tenho uma imagem de tomografia mostrando, ao decorrer das horas, o que aconteceu. Né? A área vermelhinha é a área de necrose, né, do infarto, e uma área de penumbra. Ao longo das horas, a área de infarto aumentou por completo. Quando isso ocorre, né, e a área comprometida a nível do sistema nervoso central é uma área muito grande, isso é muito ruim, porque o doente vai ter uma sequela extensa, grave, muitas vezes o doente vai ficar em coma e a gente pode pagar um preço alto por conta disso em relação ao doente, eu já vou falar sobre isso. Em relação a etiologias, existem várias etiologias, né, que podem causar um acidente vascular encefálico, né, isquêmico. E, dentre essas ali, nos interessa mais do que a gente está falando ali que agora é quando se compromete grandes vasos. Eu tenho uma trombose nesses grandes vasos cerebrais, leia-se carótida. Então, isso quando acontece, será que tem alguma coisa mais a ser feita, além da conduta, né, que nós temos num primeiro momento? Eu já sou formado há muitos anos, esse ano eu estou fazendo 43 anos de formados, e essa sempre foi a nossa conduta no AVE isquêmico, né? Suporte clínico, uma série de medidas ali de prevenção de problemas, controle da hipertensão arterial, uso de aspirina, estatina, o doente faz a tomografia num primeiro momento, depois repete essa tomografia para ver se a imagem ficou igual, se aumentou, se estendeu, se houve complicação em relação à hipertensão intracraniana, se houve transformação hemorrágica. Também vamos procurar por que o doente fez esse AVE isquêmico, né? Se tem uma fonte emboligênica ali a nível do coração, os trombos, como eu acabei de comentar com a fibrilação atrial nos átrios, Doppler de carótide vertebral para ver se tem obstrução carotídea significativa.
Em alguns casos, o doente vai ser anticoagulado, no caso da fibrilação atrial, como eu já comentei, mas essas são as medidas aí que a gente sempre tomou ao longo da vida, né, para suporte no doente e tratamento do paciente que faz um AVE isquêmico. As consequências, muitas vezes, são ruins. Então, essa é uma tomografia mostrando uma área extensa de AVE isquêmico, né? Então, o doente fica em coma, o doente fica com uma sequela grave, o doente fica com uma internação prolongada, dependente de uma série de procedimentos médicos, acaba complicando dentro do hospital, muitas vezes fazendo infecção hospitalar e morrendo por conta de sequelas desse extenso AVE isquêmico. Ou então vai para casa, né, para a sua vida continuar com uma sequela definitiva e mesmo que faça fisioterapia, muitas vezes vai ficar com aquela sequela neurológica para o resto da vida. É o caso do nosso paciente. O nosso paciente teve um AVE isquêmico, ficou com a sequela e aquilo passou a fazer parte da vida dele. Mesmo com fisioterapia e tudo, muitas vezes o paciente não melhora absolutamente nada. Aqui é uma outra imagem, né, de um infarto cerebral extenso, isquêmico, mostrando uma área grande, né, do sistema nervoso central comprometida, inclusive lobo occipital, e esses doentes muitas vezes ficam em coma, internados por período prolongado e morrem por conta disso, né? Aqui eu coloquei conduta atual, né? E a gente, vocês estão assistindo aí, tudo que a gente faz em medicina, né, tem que ser baseado em evidências, né? A gente tem os níveis de evidência, né? Opinião, série de casos, estudos de caso de controle, estudo de coorte, trabalho randomizado controlado e as meta-análises, né? Então, a gente tem, a medicina ela vai andando, ela vai, digamos assim, trazendo informações e nós vamos mudando a nossa conduta ali diante daquela patologia específica. Eu estou falando de AVE isquêmico, né? E isso muitas vezes acontece com artigos que são publicados, né, que mudam a nossa prática clínica. Então, eu queria me referir a vocês, com vocês, sobre esse artigo aqui publicado em 1995, ou seja, nós estamos em 2020. Então, esse artigo tem 25 anos. Há 25 anos, nós mudamos a conduta, né, em relação ao AVE isquêmico. Olha a importância disso, de uma publicação, mudando a nossa conduta no que nós passamos a fazer a partir dali com os pacientes atendidos com AVE isquêmico. Isso é muito importante quando a gente está falando da profissão que vocês escolheram, medicina, que é sinônimo de a atualização o tempo todo. Quer dizer, o médico ele é obrigado a estudar. O médico que não estuda deixou de ser médico. Então, ele precisa estudar o tempo todo, porque essas informações nos chegam e elas têm impacto ali naquilo que a gente está fazendo com os nossos pacientes, na maneira que nós estamos tratando determinadas patologias. Eu estou falando do AVE isquêmico. Então, esse artigo foi muito importante. O que esse autor fez? Ele viu que uma intervenção terapêutica poderia modificar para melhor a evolução dos casos de AVE isquêmico. Olha o título do artigo. Uso do ativador do plasminogênio tecidual para o acidente vascular encefálico isquêmico, né? Ele mostrou que o uso dessa droga, que eu já vou explicar para vocês, fez com que os doentes, né, melhorassem do quadro neurológico em um determinado intervalo de tempo e pudessem ter uma vida melhor mais adiante. Então, o que ele mostrou? Se eu atendo um doente com AVE isquêmico, ele preenche critérios para uso, né? E eu faço o uso dessa droga. Ele mostrou ali que nós deveríamos utilizar o ativador do plasminogênio tecidual, que é um trombolítico, né, nas primeiras 3 horas após o quadro de AVE isquêmico. Quer dizer, o doente foi atendido, ele tem um intervalo de tempo ali do início do quadro até agora, no intervalo até 3 horas, eu usando o trombolítico, o ativador do plasminogênio tecidual, eu poderia beneficiar esse doente com uma melhora do quadro neurológico e uma mortalidade menor e uma qualidade de vida melhor mais adiante. Olha o quanto foi importante esse artigo. Quer dizer, passamos a lançar mão de uma droga para tratar aquela obstrução arterial que estava levando ao AVE isquêmico, comprometendo artérias de grande calibre, né? Artérias carotídeas, o ramo de artérias de carótida interna. O ativador do plasminogênio tecidual, que é o trombolítico,
Eu estou falando de 1995, mas nós já usamos, ou já usávamos o trombolítico desde o início da década de 80 para tratar paciente com IAM com supra de ST. Quer dizer, isso já é uma rotina estabelecida, né? Se eu atendo um doente com síndrome coronariana aguda, IAM com supra de ST, eu devo proceder o uso de intervenção terapêutica para abrir essa artéria, e isso recai sobre o uso de trombolítico, né? Então, a gente já usava trombolítico desde o início dos anos 80, a droga inicialmente colocada foi a streptokinase, e depois apareceu o trombolítico é feito ou desenvolvido por técnica de DNA recombinante, que foi o alteplase, o ativador do plasminogênio tecidual. Então, vejam como o avanço da ciência, a publicação de um artigo, beneficiou a todos os pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico. Só para lembrar para vocês o que o organismo faz quando a gente tem a obstrução por um coágulo, né? Isso é o normal, é que o sistema fibrinolítico do organismo dissolva esse coágulo. Isso é através do plasminogênio, que se transforma em plasmina e dissolve o coágulo ali com os produtos de degradação do fibrinogênio. Então, plasminogênio, plasmina e a produção dos produtos de degradação do fibrinogênio, quer dizer, dissolver o coágulo, né? Isso é feito, nós temos substâncias que ativam o plasminogênio, e isso é fisiologia. Também temos substâncias que são inibidores do plasminogênio. O que nós fazemos com o RTPA, que é a alteplase, nós utilizamos essa droga que foi feita exatamente para agir nesse sistema, para ativar o ativador do plasminogênio tecidual, fazendo com que aquele trombo que se fez ali no lado arterial da circulação, a nível central, possa ser dissolvido e, com isso, reperfundir aquela área onde o fluxo de sangue foi interrompido. Isso foi um avanço muito grande, e essa é uma publicação que mostrou que o uso da trombólise com alteplase poderia ser feito, em casos selecionados, até 4 horas e meia. Então, hoje, a rotina é não mais de 3 horas. O intervalo de tempo entre o AVE isquêmico e a administração da medicação não pode ser maior do que 4 horas e meia. Isso também foi um avanço muito grande. Então, vejam, eu atendi um doente com AVE isquêmico, fiz a tomografia, pode aparecer essa imagem, que significa obstrução de um vaso grande, carotídeo, e aí nós fazemos o trombolítico, dissolvemos esse coágulo e o doente melhora daquele déficit focal que ele apresentou e poderia, logo a seguir, recuperar a movimentação, melhorar o quadro neurológico. Isso foi um avanço muito grande para atendimento de pacientes com AVE isquêmico. O uso de trombólise, o uso da alteplase, dessa publicação, inicialmente no intervalo de tempo de 3 horas e depois ampliado para 4 horas e meia. Então, hoje, quem está dentro da emergência de plantão, quando atende um paciente com AVE isquêmico, ele tem que tomar providências, fazer tomografia. Se for um AVE hemorrágico, né, se eu tenho lá uma hemorragia intraparenquimatosa, esse doente não vai entrar no protocolo de AVE isquêmico. Acabou. Agora, se é um AVE isquêmico, né, e essa imagem, por exemplo, é mostrada, eu tenho que tomar providências para o uso, por exemplo, da trombólise com alteplase. Quer dizer, eu não posso deixar de fazer isso. Se eu não fizer isso, isso é um crime. Quer dizer, eu estou deixando de oferecer ao doente aquela possibilidade dele melhorar daquele quadro central. A medicina avançou mais. Então, esse trabalho foi publicado em 2015, onde se acrescentou a essa possibilidade do uso com a trombólise, né, com a alteplase, também um dispositivo endovascular, onde o médico faz uma arteriografia, coloca um dispositivo dentro dessa artéria e consegue retirar esse coágulo, né? Isso foi um avanço muito grande. Isso passou a se chamar de trombectomia. Então, olha só, trombólise, trombectomia. As duas intervenções elas podem ser acopladas, quer dizer, faz a trombólise e depois faz a trombectomia. Esse benefício fez com que a gente pudesse até estender mais essa intervenção para esse modelo de paciente. Para eu fazer a trombectomia,
eu preciso ter sala de hemodinâmica e médicos treinados. Para eu fazer trombólise, eu preciso ter um médico na emergência que conheça o protocolo, que possa, muitas vezes, ter acesso a um neurologista para ele conversar ali com o neuro. Alguns hospitais até colocaram para atendimento de pacientes com AVE isquêmico, neurologista de plantão dentro da emergência, né? Mas a maioria das emergências não tem o neurologista de plantão, tem o clínico, e esse clínico ele deve saber disso, ele deve ter acesso a essas informações, muitas vezes ter acesso à informação do neurologista e oferecer a trombólise para o paciente. Se ele tem indicação e vai fazer também a trombectomia, que é o tratamento endovascular para retirada desse coágulo, isso precisa ter sala de hemodinâmica e também o doente preencher critérios. Então, eu tenho ali uma tomografia mostrando a obstrução vascular e ali embaixo o vaso com obstrução e depois dele aberto com a trombectomia. Olha que coisa bacana, né? O vaso estava obstruído, foi feita a trombectomia e passamos a ter a circulação daquela região arterial. Olha que bacana, o doente melhora o quadro neurológico quando essas intervenções são feitas. Aqui é um dispositivo que é colocado dentro da artéria, retirando esse coágulo, né? Isso é um avanço muito grande na medicina, que com certeza vocês vão viver mais à frente, e quem tiver interesse, né, de seguir essa especialidade, né, neurologia, hemodinâmica e tudo isso, em médico de UTI, fica a critério de vocês aí o que vocês querem fazer mais adiante. Bom, eu vou interromper um compartilhamento para ouvir vocês. Estou aqui ouvindo vocês. Podem... eu não estava vendo o chat, né, que eu estava dando a aula, mas eu queria ouvir vocês a respeito de dúvidas, de esclarecimentos adicionais aí. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui do Vitor, né? A trombectomia tem um tempo ideal para ser realizada, assim como a administração trombolítica? Tem sim, Vitor, olha só. A trombólise, que é a administração do alteplase, ela pode ser feita até 4 horas e meia depois do evento, do acidente vascular encefálico isquêmico. Então, trombólise até 4 horas e meia. Eu mostrei para vocês um artigo que ele mostrou benefício em 3 horas. Depois isso foi ampliado para 4 horas e meia. Então, trombólise até 4 horas e meia. A trombectomia, existem protocolos, existem indicações que você pode ampliar isso até para um intervalo de tempo maior, de 8 horas, por exemplo, né? Então, a trombectomia, eu preciso da sala de hemodinâmica, eu preciso do médico que consiga fazer o procedimento, mas o benefício é que eu amplio essa janela de tempo para beneficiar o paciente com AVE isquêmico. O que nós não podemos fazer é deixar de pensar nessas possibilidades. Se eu estou no hospital que não tem recursos para fazer a trombectomia, eu vou pensar na trombólise. Eu posso fazer a trombólise e referenciar meu doente para um local onde ele possa fazer a trombectomia, porque a trombectomia não tem como oferecer em todos os hospitais, né? São hospitais de referência, onde você tem a sala de hemodinâmica e o hemodinamicista treinado para fazer o procedimento. Respondi? A infraestrutura é essa, né? Por exemplo, você pode ter um hospital que tem sala de hemodinâmica, mas os colegas que trabalham nessa sala de hemodinâmica, eles são treinados para fazer a intervenção em artéria coronária, né? Eles fazem lá angioplastia primária e cateterismo. Então, esses colegas, né? Será que eles são treinados para, digamos assim, intervir em vasos cerebrais, né? Nem todo colega que intervém em vasos coronários intervém em vasos cerebrais para fazer a trombectomia. Tem que haver um treinamento para isso. Mas nada impede que isso possa vir mais adiante. Quer dizer, agora, se eu não tenho sala de hemodinâmica, eu não tenho como fazer trombectomia, porque está faltando o principal, que é a sala para poder fazer o procedimento, além do material e do médico. E aí eu tenho que referenciar meu doente, né? Então, o que não pode é o doente deixar de se oferecer ao doente a possibilidade de trombólise ou deixar de se oferecer ao doente a possibilidade da trombectomia num centro referenciado. Senão o doente vai ficar com AVE isquêmico, aquela área extensa vai
vai ocorrer mais adiante, e esse doente eu posso perder, ele morre dentro do hospital, ou então fica com uma sequela grave, fica internado por um período indefinido, ou então vai para casa com uma sequela grave e o resto da vida dele todo vai ficar desse jeito. Isso foi um avanço muito grande no atendimento ao AVE isquêmico, né? Trombótico. Mais alguma pergunta? Temos mais perguntas? É hora de vocês esclarecerem, né, as dúvidas que ficaram, né? Nós estamos agora com essa aula terminando o conteúdo referente àquele caso clínico, né, das 2 aulas que foram dadas para a P2, né? Então tem vários assuntos aí de conteúdo, né? Eu tenho por hábito cobrar aquilo que eu falei em sala de aula. Então, quem presta atenção na aula, quem acompanha a aula, é o que vai ser cobrado lá na prova, né? É o que vai ser cobrado lá na prova. Eu estou dando aula para a turma B, essa mesma aula vai ser dada para a turma A, se eu não me engano, na semana que vem. Não temos mais perguntas? A pergunta do Luiz Felipe, né, se a gente deve usar o Marevan, o anticoagulante, né, sempre na FA para evitar o AVE por trombo. Em princípio, sim. Se a pessoa tem uma fibrilação atrial crônica, ela tem risco de fazer acidente vascular encefálico isquêmico embólico. Então, ele deve ser protegido com o uso do anticoagulante oral, né? Se esse doente tem contraindicação, né, você pode até se reportar ao caso clínico que eu apresentei, né? O doente que a gente estava conversando, ele não estava usando o anticoagulante oral. Para usar anticoagulante oral, o doente tem que, no caso do Marevan, ele tem que fazer exame de sangue, controlar o coagulograma, ver o INR, comparecer à consulta, né? Então, se eu tenho um doente que não vai à consulta regularmente, eu não posso prescrever um anticoagulante e deixar esse doente sem controle, porque todo doente que usa anticoagulante tem risco de sangrar, tem risco de sangrar. A dose pode precisar ser ajustada, né? Aumentada ou diminuída, e o doente tem que ser orientado que muitas vezes pequenos traumas causam sangramento, e ele tem que ter um controle médico. Ele não pode, eu prescrevi, o senhor vai tomar isso aqui durante 1 ano, não vou mais olhar para o senhor. Isso está errado. Nenhum médico prescreve anticoagulante assim. Então, provavelmente, o nosso caso não estava usando anticoagulante exatamente por isso, ser um paciente de zona rural e ser um paciente que não comparece regularmente à consulta. Se eu tenho um doente que não comparece regularmente à consulta, esse doente não vai usar anticoagulante oral, né? Ele até pode usar o restante das medicações para controle da hiper, mas anticoagulante oral não. É um risco muito grande. Porque, da mesma maneira que eu trago benefício para o doente, para impedir que ele faça um AVE mais adiante, eu posso causar risco, né? São os efeitos adversos graves. E o principal efeito adverso grave do doente que usa anticoagulante oral é o sangramento. Então, isso não pode ser feito sem controle. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta? Se quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade também. Bom, então, nós já temos aí 1 hora que a gente está conversando, né? Eu vou pedir a vocês, então, se não tem mais perguntas, para vocês colocarem a presença, tá?
E essa aula ela vai ser gravada quando eu terminar e vai ser colocada lá no AVA para que vocês possam ver também. Tá? Então, ó, um abraço para vocês, a gente se vê mais adiante. É só colocar a presença aí, tá? Um abraço para vocês. Boa tarde. Tchau, professor. Obrigada. Continue se protegendo aí, que a pandemia voltou a aumentar o número de casos de Covid, né? Então, cuidado, hein? Cuidado, não se exponham demais. Pode deixar, professor. Um abraço. Podem colocar a presença, depois, quando eu estou olhando aqui, eu fecho a sala e depois eu coloco no ar, hoje ainda, tá? Um abraço para vocês. Uma já foi. Uma aula já foi. Estou terminando. Legal, porque a outra aula que eu dei, 33, 35, da outra 40. Agora eu tenho 40 minutos